Fechou, já estamos ao vivo, portanto, no Facebook da Rádio Noesc FM. Agora 3:03. Como o assunto está colocado na nossa descrição, hoje é aniversário ontem, né? Foi aniversário de morte do Lampião, 82 anos da morte do Lampião. Esse cara que é um personagem, um dos mais controversos. A história do Brasil é cheia de personagens controversos, né? E esse é um dos mais, com certeza. E eu convidei o professor Billy Bill para estar falando sobre eles, mas também sobre o banditismo social, que é esse contexto em que ele se enquadra. Billy, antes da gente entrar no ar aqui pela rádio, só para quem está assistindo, Facebook, ou para quem vai assistir depois também, diz para nós quem que tu é e o que tu anda fazendo da vida. Beleza, Zé. Primeiramente, transmitir a você um abraço virtual, né? Costumeiramente, a gente fazia essas atividades aí no estúdio da rádio, né? Até em função também do momento acadêmico que estou vivendo, eu também restringi isso. Antes ainda da pandemia, eu já havia diminuído essas atividades, mas para quem é aí frequentador assíduo das mídias da Unoesc FM, a gente fazia quase que semanalmente aí algumas conversas, né? Então, bom, já estou falando então um pouquinho o que eu estou fazendo da vida, né, Zé? Tu foi meu aluno na graduação, né? Historiador também, né? O Zé como eu, né? Eu fiz mestrado em História também, estou no último ano agora, entrando no último ano de doutorado. Então, chegando aí à reta final do doutoramento e, em função disso, também eu restringi bastante algumas atividades para focar na tese. Nesse momento, mais ainda, né? Porque agora a gente vai para aqueles 25% finais, né, da tese. E na tese eu estou trabalhando, então, a questão da Primeira Guerra Mundial, mas não do conflito em si, quer dizer, a gente não está olhando as razões da guerra ou como a guerra se desenrolou, e sim como a imprensa catarinense cobriu o evento, né, e dessa cobertura da imprensa catarinense a gente está focado na imagem dos alemães construída a partir da imprensa, né? Tanto os alemães nascidos na Alemanha, como os descendentes de alemães que residiam aqui em Santa Catarina. E é bastante interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo em que a Alemanha, alguns ela foi a responsável da guerra, para outros não, né? Mas ao mesmo tempo em que a Alemanha ela funda os navios brasileiros e faz com que o Brasil declare então o estado de guerra contra a Alemanha, esses alemães de Santa Catarina eles eram pessoas influentes tanto politicamente como economicamente. Então os jornais, dependendo do veículo, obviamente, eles vão se manter um pouco mais neutros. Alguns vão atacar mesmo os alemães, né, colocar eles como o vilão da coisa mesmo, e outros vão fazer a defesa, dizendo que os alemães podem ser o que forem na Alemanha, mas aqui em Santa Catarina eles são importantes. Então, até estou fazendo aí um merchan aí da ideia, Zé, porque depois de concluído a gente poderia, né, de repente conversar, se esse assunto for de interesse aí dos ouvintes da rádio, né, a gente poderia conversar um pouco sobre o resultado da tese. Eu digo uma coisa para vocês, a web está muito abastecida de jornais antigos e tem muita coisa, mesmo para quem não é historiador, para quem é curioso, tem muita coisa interessante que se pode achar em jornais de antigamente, inclusive para a gente entender melhor as coisas que acontecem hoje no nosso país. Legal que esse trabalho, tu disse que tá na internet, mas às vezes está muito perdido, você reduzindo o foco, né, ou focando melhor a ideia, também a gente consegue, é mais um material que possivelmente vai estar por aí. E sobre aqui na rádio, a gente vai fazer um programa longo, né? Alguns dias também a gente pode programar isso para estar debatendo essa tese do Dr. Billy. O que achou? Em 2021, né? Tem que chamar de doutor. Tudo bem, eu vou ficar lisonjeado, mas assim, em 2021, né? Eu ainda tenho um ano de estrada aí, né, Zé? Massa, parabéns, Rogério. E, enfim, vamos lá, vamos entrar no ar agora, falar então sobre o banditismo social. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Então tá. Unoesc FM 3:08, 13 graus a temperatura, escutando o som da Lizzo por aqui com God as Hell nessa tarde de quarta-feira.
Hiperconectado, trazendo música e informação para você nessa tarde de quarta. E hoje, nesse momento, né, tem bate-papo, já está rolando lá no Facebook da Rádio Noesc FM, @Noesc FM, quem quiser assistir, está rolando ao vivo por lá também, e ao vivo pelas ondas, né, do 106,7 FM. Olha só, entre os séculos XIX e meados do século XX, um tipo específico de banditismo se desenvolveu no sertão nordestino, o cangaço, né? Os cangaceiros, que eram bandos de malfeitores, ladrões, assassinos, e há quem diga, a história diz, né, muito bem armados e conhecedores da região, saqueavam fazendas, povoados, cidades, e muitas vezes impunemente, e muitas vezes também impondo a sua própria lei à região em que atuavam. O cangaceiro, que se tornou um grande personagem da história do Brasil, um deles em especial, Lampião, tornou-se o personagem do imaginário nacional. Ora caracterizado como uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres, ora caracterizado como uma figura pré-revolucionária, que questionava e subvertia a ordem social da sua época e de sua região. E ontem, dia 28 de julho, foi a lembrança, né, de morte do Lampião, que aconteceu no dia 29 de julho, faz em 82 anos. E eu convidei meu amigo, o professor Rogério Bilibil, para falar sobre esse período histórico, que foi esse período do início do século XX até a primeira metade do século XX, desse momento chamado banditismo social. Rogério, obrigado pela disponibilidade mais uma vez em conversar com a gente, lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, e para início de conversa, como a gente sempre faz, contextualize para nós que período foi esse, né? Do que se trata esse tal banditismo social. E a gente conversava ontem, e eu comentei, né, que isso pode também desmentir um pouco essa história do brasileiro pacífico, do brasileiro que não foi forjado, né, ao contrário de outros países, um país que não foi forjado pela guerra, né, e que a gente considera também um pouco mito, né, essa história. O brasileiro não só foi forjado na guerra, como o brasileiro cordial, descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, é o cordial pelo coração, né, o que age também muitas vezes pelo impulso. Tudo bem, Billy? Tudo bem, Zé? Agora também, então, vou estender meus cumprimentos aos ouvintes da rádio. Agora estamos em duas mídias, né? A gente fez o aquecimento em uma mídia, né? Coisas da tecnologia, né? Agora estamos ao vivo em duas mídias. Pois é, Zé, tem vários elementos aí na tua fala, né? Que são todos interessantes, que renderiam uma boa conversa, né? Mas primeiro eu queria dizer essa questão do brasileiro cordial, né? Realmente, eu não vou dizer que o brasileiro não seja cordial, porque existem aspectos, né, da cultura brasileira, por exemplo, de você receber uma pessoa estrangeira e colocá-la à vontade nos teus amigos, ela participar das tuas festas, das tuas opções de lazer. Nesse ponto, o brasileiro é diferente de outras culturas. Não é o único povo no mundo que faz isso, né, mas tem povos que já são mais reticentes em ceder esse espaço. O brasileiro é um pouco mais aberto. Então, nesse ponto, existe uma cordialidade. Agora, dizer que o brasileiro é passivo, que assiste a tudo, sem nada, sem se antagonizar com nada, né? A gente tem que ter um pouquinho de calma. Por quê? Porque a nossa história está repleta de momentos, né, que deveriam ser melhor estudados para a gente entender melhor o nosso país, em que o brasileiro, sim, se posicionou contrário àquilo que não lhe interessava, né? Durante o período da colônia, Brasil colônia, isso aconteceu várias vezes, já no primeiro século de dominação de Portugal já existem movimentos aí de descontentamento que resultam em alguma coisa, né? No Brasil Império, você vai ter o período regencial bastante conturbado, onde várias revoltas vão acontecer. Eu tenho uma predileção pela cabanagem, porque é uma revolta das mais populares no Brasil, que não é estudada com muita... Não existe um vitrinismo aí para se estudar a cabanagem, mas eu entendo um movimento que poderia servir de base para mais discussões historiográficas e sociais no Brasil, né? Não foi o único, mas eu cito esse como exemplo do período, né? E assim, a própria independência do Brasil, né? Ela não foi conseguida, ela foi conseguida sem o conflito, mas logo após a sua instalação, né, principalmente no Nordeste, houveram focos de resistência a essa independência, justamente nos moldes em que ela foi feita, né? Foi somente um arranjo aí para que o Brasil continuasse a ser agrário, oligárquico, né, centralizado no imperador, mas com a mentalidade colonial ainda vigente. Então, a nossa independência não foi uma autonomia,
desculpe, não foi uma opinião hegemônica, né? Existiram opiniões divergentes. A Bahia talvez seja o caso mais explícito aí, mas houve vários aí, depois a Confederação do Equador. Eu não quero me estender muito nisso, Zé, sim, mas para te dizer assim, né, tem exemplos que demonstram aí que o brasileiro não é tão cordial assim, não, e que, dependendo da situação, ele se organiza e pega em armas, inclusive, fazer valer o seu interesse. Se isso é legítimo ou não é uma outra discussão, né? Aí cada caso tem que ser observado. Bom, nesse sentido, não, né? Eu só queria, Billy Bill, já que, só para situar, a independência do Brasil, 1822, Lampião nasceu em 1898, quer dizer, é muito próximo tudo é muito próximo, né? E aí eu já puxo o gancho para o banditismo social. Perfeito. Então, o banditismo social, em termos gerais, né, é a ideia de que sociedades muito desiguais, sociedades muito exploratórias, que concentram principalmente ainda a questão da terra, porque esse período é caracterizado, a posse econômica está muito ligada à posse da terra ainda, né, embora existisse também a exploração comercial, a exploração pela via do trabalho, né, mas em sociedades muito desiguais, né, principalmente em sociedades que concentram a terra, né, você tem uma espécie de válvula de escape popular a partir de lideranças, né, isoladas ou em conjunto, né, e aí que vem o bandido, aquele que lidera o bando, né, etimologicamente falando, né, em que esses elementos vão, de alguma forma, tentar compensar essa situação, né. A figura mais romantizada disso é o Robin Hood. E eu faço aqui um sorriso porque, obviamente, eu não vou tratar o Robin Hood como um personagem histórico, né? Embora eu acredito que a história dele tenha sido inspirada em várias personalidades dessas que a gente pode entender como uma espécie de simbologia do bandido social, né? Então, em alguns países da Europa, né, durante esses períodos do feudalismo, surgiram algumas figuras assim, e até mais posteriormente, aí no século XVIII, no século XIX, né, eu tenho conhecimento de algumas, não me lembro agora o nome, mas de pessoas assim na Itália, né, camponeses que viviam nas montanhas, que se insurgiam contra a máfia, que se insurgiam contra autoridades locais que também eram violentas, né, e que por isso mesmo eles tinham um certo apreço da população, né, porque a população percebia que eles usavam da força, da violência, mas também percebia qual era a motivação que os fazia agir daquela forma. E é um pouco nesse sentido a figura do Lampião, né, que vai ser, vamos deixar para falar dele no próximo bloco, né? Mas ele vai se enquadrar, né, nesse cenário de uma sociedade explorada, de uma sociedade de miséria e de uma sociedade onde as pessoas têm poucos recursos para exigirem algum direito, né? Onde os direitos ainda muitos deles nem escritos estão, que dependem da boa vontade das autoridades, né? E se você pensar o Nordeste brasileiro, né, do coronelismo, do caudilismo, sei lá, né, do fenômeno aí, do messianismo, né, você vai perceber um terreno muito fértil para figuras como Lampião, né, que podem e devem ser criticados pela sua atitude, mas que nunca devem ser deixados de olhar a motivação disso. Por que as pessoas, por que a população tolera essas figuras, embora tenha medo delas, né? Billy, para a gente encerrar esse bloco, então, aí no próximo a gente entra com o Lampião especificamente, visto que ontem a gente relembra os 82 anos da morte dele. A gente teve na história também uma situação violenta aqui no sul do país, especificamente aqui na nossa região, que foi o contestado, que é classificado, né, na história enquanto um outro tipo de revolução. Eu queria que tu comparasse os dois e estabelecesse as diferenças para nós e também as semelhanças. Pode ser os três? Pode ser os três, não tem problema. Não, porque assim, quando eu vejo muita similaridade entre Contestado e Canudos. E aí, de Contestado e Canudos, a gente consegue entender o cangaço também, a partir de algumas semelhanças, né? Então, claro, a primeira semelhança, vamos lá, pode falar. Não, que eu ia comentar que o cangaço não resultou numa guerra, né? A guerra do cangaço, por exemplo. Mas ele teve ali sempre a espreita de uma potência, né, em relação a isso. Aqui o messianismo, bem como em Canudos, resultou num conflito, né?
Exato. Mas, assim, do ponto de vista, né, existem pelo menos 1 ou 2 pontos aí que assemelham a esses 3 episódios, né? Primeiro, a questão da carência, da falta de informação, né, da precariedade social. Você veja que tanto o cangaço, quanto o Canudos, quanto o contestado, né, eles vão ser fenômenos que vão atingir pessoas bastante deficitárias em tudo que a gente chama hoje de cidadania, né? Não se tinha educação, não se tinha nenhuma estrutura, seja ela a nível de tecnologia, seja ela a nível de qualquer sustentáculo de uma atividade produtiva, não se tinha atenção dos governos, né, para essas pessoas. Elas eram simplesmente vistas como, ou vistas como um incômodo, quando eclode a guerra, ou como simplesmente eram pessoas invisíveis. Não se pensava políticas de Estado incluíssem essas pessoas, né? Então, esse ponto, para mim, é o mais nevrálgico, porque se nós esquecermos isso, tudo que se faz ali, tudo que se fez ali nesses 3 episódios, posteriormente, vai parecer banditismo, vai parecer, né, que é mais ou menos como as pessoas enxergam o movimento da luta da terra hoje, né? Elas enxergam a partir dos efeitos, mas nunca param para pensar nas motivações disso, né? Então, para mim, esse é o grande ponto. E um segundo ponto que poderia aí, então, é a questão do messianismo, né? É a crença que, já que estou abandonado, né, pelo Estado, abandonado pela sociedade, né, pelo menos as divindades aí vão me acolher, né? E aí surgem, então, os líderes messiânicos, no caso, né, Antônio Conselheiro, e os monges aqui, que foram vários no contestado. O cangaço não é um fenômeno do messianismo, né? Ali é uma outra situação, como eu falei antes. No cangaço havia quem temesse, e tinha razões para temer, porque a violência ela era uma constante, eu não vou chamar de movimento, mas na dinâmica desse processo, né? Era uma constante, mas havia também quem enxergasse no cangaço uma forma de afrontar a autoridade e não atendia aos desejos da sociedade, né? Então, acho que essas 2 questões aí, o messianismo e a falta de estrutura socioeconômica, eu elegeria como o principal ponto para se entender tudo isso, né? São os pontos aí que aproximam esses 3 episódios. A gente faz intervalo, então, aqui pela Rádio Noesc e continuamos conversando pelo Facebook. Voltamos logo mais para falar estritamente sobre o Lampião. Agora, 3h21, a gente está falando sobre banditismo social, relembrando aí os 82 anos da morte do Lampião, essa figura histórica do Brasil. Vamos lá. Billy, a gente continua aqui pelo Face até as 13h25. Está travando um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Oi. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Internacional 1-0, gol do Paulo Guerreiro, tá? Para atualizar os nossos ouvintes aí. O Grêmio nada ainda, não viu? O Grêmio é à noite. Ah, é de noite o Grêmio? O Inter é às 3 horas, surpreendentemente. Né? Estamos jogando aí às 3 horas. Mas, enfim, Billy, aqui eu quero te perguntar, antes da gente voltar no ar e falar do Lampião, para a gente não se estender muito no ar também, eu queria indicar o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, né? É um filme que não tem heróis, o povo não é herói, o cangaceiro não é herói e o matador não é herói, né? É muito bacana. O governo, como é que ele retrata o governo? Também da mesma forma? Não, ninguém é herói. Ninguém é herói. O governo não aparece, não tem uma assim. Ele aparece, talvez ele apareça em forma de eu não lembro agora direito, mas eu acho que se ele aparece em forma do dono da terra, né? O dono da terra, o dono do gado, né? Que todo o problema dá por conta do gado e tal. Mas não tem heróis, assim, é bem interessante, é uma provocação bem interessante. E eu li uma tese de um cineasta também, falando sobre cinema novo, e ele disse que até hoje o Brasil vive entre o messianismo e o banditismo social. Não só nos interiores do país, mas sim na forma de ver a política, de uma forma geral. Eu achei muito interessante isso.
Aí você, talvez não seja a melhor comparação, mas, por exemplo, o que são os líderes do tráfico nas comunidades periféricas das grandes cidades, Pois é. que muitas vezes fazem o papel do Estado? Claro que a gente pode contestar isso, né? Mas muitas vezes esses líderes são o apoio onde o Estado é ausente. Não, Né? eu só quero destacar E aqui, são traficantes. sim, para quem está ouvindo, que quando a gente faz esse tipo de análise, a gente não faz com um juízo de valor, né? Não, A nem gente faz uma podemos, né? análise factual, né, do que Exato. acontece. Ninguém está dizendo se isso é bom ou se isso é ruim, e sim que a dinâmica funciona dessa forma segundo uma análise historiográfica, né? Exato. E o meu ponto aqui, Zé, é que se o Estado ele atua, ele consegue cumprir o papel que a sociedade dele espera, você não tem esses espaços mais. Por que alguém vai sair por aí tentando fazer justiça se o Estado provê essa justiça de uma forma digna, civilizada? Então, é nesse ponto que a gente tem que chamar atenção, porque isso é uma carência da atuação do Estado. Né? E é isso que é importante para a sociedade, ao meu ver, né? Que a gente consiga pressionar o Estado para que ele seja eficaz. Mas é uma leitura, né? Eu fiquei bem curioso, assim, nesse sentido, como é que a gente lê, como é que essa pessoa, eu não lembro quem que foi, tá? Que falou isso, mas foi um cineasta consagrado aí, não lembro exatamente quem que foi, o Júlio Bressani, ou não lembro quem foi exatamente, mas ficou isso na minha cabeça. Eu acho que ele se pautou muito em relação a isso por conta dos filmes do Glauber, né? Dessa questão do cinema novo e da estética da fome, que é baseado aí muito nesse messianismo e nesse banditismo, né? Nesse banditismo social. O Lampião, que muitas vezes Vamos voltar? Falamos dele? Hiperconectado por aqui, agora 13h25, trazendo informação para você. Eu converso com o meu amigo, professor Rogério Bilibiu, aqui diretamente do Facebook da Rádio Noesc FM, né? O Bilibiu está em casa, cumprindo o seu isolamento, né, Billy? Com certeza. E se dispôs aí a conversar com a gente sobre banditismo social, lembrando os 82 anos da morte do Lampião. Rogério, a gente falou, então, contextualizamos o banditismo social, e eu queria que tu falasse um pouco da figura, né, do Lampião, enquanto figura histórica, e também figura folclórica, né, se você quiser se estender, que eu acho que uma não se desassocia muito bem da outra, né? Perfeito. Bom, então, assim, o Lampião é a figura mais evidente, mais proeminente do fenômeno do cangaço, mas houveram vários líderes, né? O Corisco também, depois da morte do Lampião, ainda sobrevive alguns meses, alguns anos, né? O Glauber mata ele no filme. O Glauber mata ele no filme, no final. É a figura da Maria Bonita, né? Que aí também, por ser um personagem feminino, tem toda uma característica especial, né? Mas o Lampião, então, assim, vamos dizer, ele é a figura mais proeminente do fenômeno do cangaço, né? E sobre o Lampião, você vai ter sempre aquela coisa, afinal de contas, o que ele é? Ele é um bandido, né? Ou ele é também uma espécie de herói, né? É difícil, né? Você olhar para um, olhar para outro, né? Sem fazer um juízo de valor. Então, o que nós podemos dizer do Lampião, né? O Lampião representa aquilo tudo que eu falei no bloco anterior, uma sociedade extremamente carente, né? Uma sociedade invisível às autoridades, né? Uma sociedade sujeita às autoridades locais, a esses coronéis aí, essas figuras mandatárias, muitas vezes também usam da violência, né? Só que de uma forma mais aceita pela sociedade, eles seriam, digamos assim, os civilizados, né? E os nordestinos aí, né? As pessoas mais humildes seriam aí os não civilizados, né? Então, o Lampião representa essa sociedade carente, e ele é vítima da violência, né? Já cedo, ele perde os pais de uma forma violenta e tal. Então, assim, ele vai se tornar adulto num cenário de violência, e ele vai responder a isso com violência. Então, o que esperar, né? De uma figura, quer dizer, como é que você quer que uma figura assim tenha uma profundidade de análise moral da sociedade, tenha uma capacidade de interação, de diplomacia, de democracia, de discutir, né, pontos de vista, né? Ela vai responder da forma como o ambiente,
né, interage com ele, né? Então, ele vai, por meio da violência, tentar, né, responder à violência de que ele foi bem alvo durante toda a sua trajetória. Eu sei que muitos poderão estar pensando, mas quantas pessoas são alvo de violência e não respondem dessa forma? Sim, isso bem é, e que bom se fosse, se toda a violência fosse tentada ser respondida com a justiça e não com mais violência, né? Mas é muito mais legítimo para nós, por exemplo, o dito cidadão de bem responder violentamente a alguma coisa do que aceitar que um cangaceiro respondeu a uma situação de violência, né? Nós temos aí uma dificuldade de enxergar isso com mais clareza. Mas, assim, então, o Lampião é um personagem, né, que é vítima dessa violência, né, e acaba se tornando, mais tarde, algoz dessa violência, né? E aí, existem aí várias fontes históricas, né? Alguns são mais apaixonados pela figura dele e diz que ele nunca atacou quem... por exemplo, pessoas mais humildes, né? Outros dizem que houve relatos de estupros de pessoas, né, de mulheres humildes, de mulheres que não eram, digamos assim, os opressores, né, das famílias opressoras do lugar, né? Então, aí você vai encontrar um pouco de tudo na historiografia. Eu vou dizer assim, quando se trata de figuras humanas, né, ninguém você submete a uma análise de caráter e vai sair 100%. Eu acredito que tenham existido, sim, episódios, né, do cangaço, não é um tema assim que eu estudei profundamente, eu estudei como um dos componentes da história brasileira. Eu acredito que existam situações, sim, em que houve uma situação de violência descabida, desnecessária, né, que faz parte daquela rotina, né, de você ser um cangaceiro e, portanto, como cangaceiro, você vai ter repetidamente episódios violentos. Mas também acho que houve, sim, né, a violência contra as autoridades, entre aspas, né, ou as pessoas opressoras, né, as pessoas que detinham as terras, que, enfim, responsáveis por aquela situação socioeconômica, e também houve, o cangaço também atingiu essas pessoas. Então, você vai encontrar um pouco de tudo, né? É lógico assim, ó, né? Fenômenos como esse rompem a ordem social, isso é fato. Sim. Né? E a ordem social é muito interessante, né, que ela se mantenha intacta para quem tem privilégios, né? Quem se mexer nas coisas estraga, tá bom assim para mim. Agora, para quem, né, está inconformado com essa ordem social, porque essa ordem social não atinge os seus interesses, né, vai olhar o fenômeno de uma outra forma. Mas, para mim, não fugir da tua provocação, que era o Napoleão... desculpe, o Lampião... pensando aqui no outro personagem. O Lampião histórico, né, é alguém, né, desta realidade, sofre a violência e que vai, na sua trajetória, retribuir essa sua violência até a sua morte. Eu acho bastante simbólica, né? Eu vejo, assim, um certo paralelo com o Tiradentes, a exposição das cabeças, né, naquela foto famosa que estão sobre os degraus de uma escada, né? Várias as cabeças do Lampião, da Maria Bonita e de alguns líderes ali, membros do bando, né? Então, para mim, uma mensagem muito clara. É assim que acabam aqueles que perturbam a ordem social, que foi o que a coroa portuguesa fez com o Tiradentes ao dizer, ó, esse aqui, né, embora seja, no caso do Tiradentes, uma hipocrisia danada, né? Tiradentes não tinha nada de liderança, era o mais raso ali dos membros, e foi escolhido justamente como isso. Foram jogar ele como exemplo, porque ele era o mais pobre de todos, né? Mas, assim, no caso do Lampião, é isso, né? Quem mexer com a ordem social, né? E o recado para os cangaceiros que ainda sobreviviam. Esse vai ser o final de vocês, né? E, para mim, essa é a nota triste, né, da figura do fim do Lampião, porque me parece que dá ainda um pouco menos de esperança para as pessoas que são invisíveis para o Estado. Por quê? Eu também não quero dizer que as pessoas têm que pegar em armas, né? Mas se o Estado brasileiro percebe isso, né, e já poderia ter percebido isso com Canudos, já poderia ter percebido isso no Contestado, e começa a ter uma política, né, de considerar essas pessoas como alvo da sua atenção, né, você diria o seguinte, olha, não é por aqui, a mensagem seria outra, né? A mensagem do Estado seria, não é pelo caminho da violência, é pelo caminho da educação, é pelo caminho do trabalho, é pelo caminho da dignidade. E nós vamos trabalhar para que isso seja factível
para todos os brasileiros. É isso que faltou, né, no meu entender, e que falta ainda hoje, né, e que talvez aquilo que a gente conversava em off aí, o Brasil ainda seja refém desse messianismo, justamente por isso, por ter um Estado ainda ineficaz, que não consegue universalizar as políticas que cria e não consegue ser eficaz, né, nas políticas que ele elabora, né, na sua execução. E o Lampião no imaginário popular, enquanto folclore? Aí nós vamos pro mocinho, né? Eu acho que aí, o folclore, o Lampião se torna aquela esperança, né, de dias melhores, né? Embora o Lampião não fosse um propositor de uma reforma da sociedade nordestina, né? Mas ele era, digamos assim, no imaginário popular, nós somos oprimidos, nós somos explorados, nós não temos perspectiva, nós temos dificuldade o dia todo, né? Todos os dias. Mas aí agora tem alguém que vai romper com isso, alguém que vai, né, mudar essa situação, né? Então aí, no imaginário popular, é o herói, né? Não é exatamente o Messias, porque não tem uma conotação religiosa, né? Mas tem a conotação do herói, né? Enfrenta com as mesmas armas, né, e até com mais violência, aqueles que oprimem, aqueles que comandam aí a sociedade nordestina. Rogério, para a gente encerrar, obrigado, eu queria perguntar o seguinte: o Lampião era um cara muito vaidoso, segundo contam as fontes históricas, né? Ele se preocupava muito com a roupa que ele vestia, com o jeito que ele se portava em relação a, principalmente, seu vestuário, né? A como se apresentar em relação às pessoas que vissem ele juntamente com a Maria Bonita. Hoje, assim como outras figuras históricas, né, mais conhecido Che Guevara, vende-se algumas camisetas, eu diria muitas camisetas, estampado, né, o rosto do Lampião, a sua imagem e semelhança, como diz a música do Chico Science da Nação Zumbi. Você acha, como é que ele se sentiria, né, sabendo lá nos anos 30 que talvez ele virasse estampa de camiseta a ser comercializada no Brasil todo? É uma pergunta de sacanagem. Não, mas esse é um desafio interessante, não é sacanagem, não, é um desafio interessante, né? Eu não sei, e aí eu penso também no Che, né? Se o Che também achava que viraria... Virou produto, e aí? Esse produto merchan aí, né? No caso do Lampião, eu acho que seria muito difícil para ele compreender isso, né? Para mim, e aqui também é a forma como eu enxergo a coisa, para mim, a história do Lampião é muito violenta. Ele morre com 40 anos, né? 40 anos, eu acho, 39 para 40. Vamos arredondando a conta. Ele morre com 40 anos, né? E para mim, ele teve uma ascensão, assim, né? Uma introdução, perdão, nesse mundo da violência muito precocemente, e ele vai assim até o final dos seus dias. Então, eu acho que ele teria muita dificuldade de compreender como uma trajetória assim poderia resultar num fenômeno, né, vamos dizer assim, imagético, de marketing, né, como você coloca. Eu acho que ele teria muita dificuldade de compreender isso, né? Mas talvez mais velho, se ele tivesse vivido aí até os 60, 70 e pudesse receber aí alguma recompensa material desse quadro, talvez aí a compreensão se talvez ele virasse, né, comerciante, tivesse parado com talvez, o cangaço, né? Tivesse redimido. Talvez ele tivesse feito aí um filme aí, né? Houve só registro fotográfico dele. Né? Sim, pois não tem nenhuma imagem, não tem vídeo dele, filme. Não tem. Um fotógrafo que acompanhou o cangaço durante um bom tempo. Sim. Inclusive com permissão, aí faziam-se poses, tudo, né? Essa foi a exposição midiática dele, né? A pergunta foi bobinha, sim, mas ela tem a ver com isso, né? Com essa questão da imagem, né? Dele, que ele sempre se preocupou, ao que parece, em cuidar dessa imagem. Sim, não foi boba a pergunta, não. Foi bem interessante. Rogério, eu agradeço, já me despeço para você aqui no Face, então eu agradeço aqui no ar o Rogério Bilibil, que conversou com a gente hoje sobre o banditismo social, né? Durante esse período a gente tenta mais conversas aqui com o Bilibil para estar falando sobre questões históricas do país. Agora 3h37. Valeu. Billy. Oi. Estamos no Face ainda, tá? Beleza. Obrigado, viu? Não, imagine, eu estou aí na medida do possível, né? Na medida das, né?
das agendas, aí a gente está disponível aí para debater os temas da história, com certeza. Obrigado quem assistiu, obrigado quem ouviu também, e depois fica disponível quem quiser compartilhar, enviar para alguém, você mesmo, né, Rogério, se quiser guardar também, Beleza. posso estar enviando para você. Tá bom? Joia, obrigado, um abraço a todos aí. O Grêmio tá jogando agora, tá? Não é às 9? Não, o Grêmio tá jogando agora também, só não sei quanto é que tá. Ah, tá bom, deixa eu olhar aqui então. Quer olhar agora? Deixa que eu passe a informação fresquinha aí para os nossos ouvintes. Você tem algum gremista ouvindo aqui, assistindo que não saiu ainda? Tá 0-0. 0-0? Então, beleza. Valeu, Billy. Valeu, então. Valeu, um abraço. É.